Então, boa noite para você, meu amigo, minha amiga que está aí assistindo essa nossa aula de direito eleitoral. Nós vamos falar agora de convenções partidárias. Eu sou Franklin Lobato, promotor de justiça eleitoral, mestre em ciências jurídico-políticas pela Universidade de Coimbra, doutor em direitos de Governança Global e Estado de Direito pela Universidade de Salamanca, professor de Direito Eleitoral, e nós estamos na aula de convenções partidárias. Tudo que você queria saber sobre convenções partidárias e nunca teve coragem de perguntar, ok? Então aqui, podemos então continuar aqui nossa aula? Beleza? Perfeito. Perfeito, né? Então vamos. Bom, eu vou então começar com a filiação partidária. Primeira coisa que eu tenho que aprender é o seguinte: segundo o artigo 87 do Código Eleitoral, só podem concorrer às eleições os candidatos que estiverem filiados a um partido político. Então, a primeira coisa que eu queria deixar bem claro é: você, meu amigo, minha amiga, você não se filiou ao partido político, então você não pode ser candidato à convenção. Ah, doutor Franklin, mas eu lá nos idos de abril me inscrevi dentro do prazo para o partido e o partido não mandou o meu nome na lista. Se você tiver condições de provar que o partido não mandou o teu nome, tu podes entrar com uma regularização de filiação partidária e todos os meios de prova em direito são admitidos. Se você conseguir provar que você mandou o requerimento para o partido, você será, evidentemente, beneficiado com essa regularização. Nós tivemos um caso um dia desse, eu analisando um processo eleitoral em que o cidadão pedia filiação num determinado partido. E aí, quando nós baixamos em diligência para o cartório eleitoral, o que aconteceu? Se comprovou que ele era afiliado, na verdade, tinha pedido várias filiações coincidentes, né? Então, evidentemente que eu não vou regularizar uma situação se ele tinha uma primeira filiação lá, que ele não entrou com a desfiliação partidária. Ele teria que ter entrado com a desfiliação partidária no partido A primeiro, para depois ele pedir até abril a filiação no partido B. Então, se ele tinha filiação no partido A, no partido B, no partido C, no partido D, e depois ele quer regularizar o partido B de bola, mas ele não pediu a desfiliação de nenhum dos outros, ele não poderá ser candidato. Primeira observação: uma vez que cada partido político possui inúmeros filiados e é necessário escolher entre eles. Então você tem que estar filiado, regularmente filiado. Tá, doutor Franklin, existe candidatura avulsa no direito eleitoral brasileiro? Não. Eu gostaria que existisse, para permitir que tem muita gente boa que gostaria de participar da política, que não participa, porque tem que estar afiliado a um partido político. Mas as convenções partidárias, como eu disse, só podem escolher quem está regularmente filiado, os que serão candidatos aos cargos eletivos. E a pergunta, claro, que não quer calar, que é, então, uma convenção partidária? São reuniões de filiados a um partido político para julgamento de assuntos de interesse do grupo, para escolha de candidatos. Então, eu posso marcar uma convenção para julgamento de assuntos de interesse do grupo ou para escolha de um candidato, formação de coligações. União de dois ou mais partidos a fim de disputarem eleições. Veja, nós podemos ter coligações, mas está proibida a coligação para vereador, tá? Então, aqui eu posso ter coligação para o prefeito. Não posso ter, nesse ano de 2020, coligação para o vereador. E qual é o prazo, doutor Franklin, para definir os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador? Até o dia 16 de setembro, daqui a 2 dias, né? Nós estamos no dia 14 e hoje está sendo gravada essa aula. E no dia 16 acaba
o prazo para, respeitando o novo calendário eleitoral, que foi prorrogado pela emenda constitucional 107/2020, em decorrência da pandemia do Covid-19, foi para o dia 16 de setembro. Então, é um prazo fatal para o partido fazer a sua convenção. Normas para escolha e substituição dos candidatos. Tá bom, doutor Franklin, me diga aí. Eu não fui escolhido, mas o candidato que foi no meu lugar morreu, ou teve algum impedimento. Como é que eu faço aí para substituir? Quem é que define essas normas? Bom, as normas estão no estatuto de cada partido. Se ele não possui normas para escolha e substituição dos candidatos, nem para a formação de coligações, o órgão de direção nacional do partido deverá estabelecê-las e publicá-las. Então, doutor, quer dizer o seguinte, que se eu não tiver uma norma no partido, eu vou, então, requerer ao órgão nacional que vai publicar essas normas no Diário Oficial da União, para que possa, até 180 dias antes da eleição, para que eu possa substituir o candidato. Veja como é séria essa questão. Se o partido a nível municipal não tiver a norma, eu vou ter a possibilidade de provocar o órgão nacional do partido, que deverá publicar até 180 dias as normas. O número de candidatos, doutor Franklin? Bom, durante as convenções será sorteado em cada circunscrição um número com o qual cada candidato irá concorrer, e aí ele vai ter a identificação numérica, né? Cada partido. Aos partidos políticos fica garantido o direito de manter os números concedidos à sua legenda, claro, evidente, na eleição anterior, e os candidatos também têm o direito de usar o número da eleição anterior, caso tenham sido candidatos. E o direito de manter os números que lhe forem atribuídos na eleição anterior para o mesmo cargo. Então, se ele foi candidato a vereador, ele tinha um número X e ele pode usar esse número X nessa convenção que ele está fazendo agora para o cargo de vereador novamente. Aí eu posso citar também nas eleições de deputados federais, estaduais, distritais, assim como vereadores e prefeitos, governadores, etc. Como nossas eleições aqui são municipais, eu vou ter a escolha do prefeito, vice-prefeito e vereadores. E podem solicitar novo número ao órgão de direção, se assim acharem melhor, independentemente do sorteio. Ok? Isso está previsto na Lei 9.504, 97, artigo 8º, parágrafo 1º, e artigo 15, parágrafo 2º. Quais são as dicas que a gente poderia dar em relação às convenções partidárias? Primeira dica, não deixe de fazer a convenção partidária até o dia 16 de setembro. Elas começaram dia 31 de agosto e vão até 16 de setembro. Para a segurança de todos, podem ocorrer por meio virtual, pela ferramenta de preferência do partido. Então, eu posso fazer pelo Zoom, posso fazer pelo Google Meet, pode fazer pelo Teams, não tem problema. Agora, se o partido resolver fazer a convenção pessoalmente, né, participação dos candidatos, num salão, num auditório, etc., eles devem respeitar as normas da pandemia, porque, como eu disse anteriormente, se eu tenho um partido que, quando faz a convenção, ele está desrespeitando a norma da pandemia, não tem ninguém com máscara, não respeita o limite de 1 metro, 2 metros de cada pessoa, não respeita a questão de não aglomerar, ou a pessoa pode fazer uma representação ao juiz eleitoral e ele vai exercer o direito de polícia, inclusive intervindo na convenção partidária que está sendo realizada sem o respeito às normas da pandemia. Uma outra dica interessante é o uso do Candex. O que é o Candex? O Candex é um programa da Justiça Eleitoral, é uma espécie de livro virtual para atas
e a Justiça Eleitoral não abrirá livro físico de ata. Quer dizer, doutor Franklin, que eu posso até fazer a reunião presencial, mas o livro de ata é virtual, sim, senhor. O senhor vai abrir o Candex e lá a Justiça Eleitoral te dará o registro de ata virtual. Então veja que existe uma tendência por conta da pandemia das convenções partidárias virtuais. Se você fizer a convenção presencial, evidentemente, que deverá ser feita com as normas da pandemia, respeitando as normas da pandemia. Bom, e aí, doutor Franklin, eu tenho que fazer a remessa do que foi decidido na convenção ao Candex? Sim. A ata da convenção e a lista de presentes deverão ser remetidas pelo Candex até o dia seguinte à convenção. Então, eu tenho até o dia 16 de setembro para fazer a convenção e tenho até o dia seguinte, dia 17 de setembro, para fazer a remessa da lista dos presentes no Candex. Como é que eu faço essa remessa, doutor Franklin? Simples, por internet. Tudo pela internet. O partido deverá conservar uma via da ata junto com a lista assinada pelos convencionais que estiveram presentes. Não se recomenda, repito, a convenção presencial, mas se fizer tem que ter essa lista, evidentemente. E para saber mais sobre essas convenções virtuais, basta consultar a resolução TSE 23.623 de 2020. Vou repetir, 23.623 de 2020. E as convenções partidárias em formato virtual, como é que elas podem ser feitas? Assim como nós estamos fazendo aqui essa live pelo Zoom, eu posso, mandando o link para os participantes através da internet, termos várias pessoas participando. Os partidos políticos podem realizar essas convenções partidárias em formato virtual para escolha desses candidatos a prefeito e vereador e formação de coligações majoritárias nas eleições de 2020. Aos partidos políticos é assegurada autonomia para a utilização das ferramentas tecnológicas que entenderem mais adequadas para as convenções. Aí a Justiça Eleitoral não pode interferir se vai ser o Zoom, se vai ser o Google Meet, se vai ser um outro aplicativo que você acha melhor para a sua convenção. Mas a Justiça Eleitoral poderá sim interferir se houver uma convenção virtual fraudada, em que as pessoas não participaram, ou se tiver uma convenção presencial que não respeite as normas da pandemia. Bom, como eu disse, nós vamos aqui parar e daqui a pouco eu volto com o bloco final falando sobre convenções partidárias. Tudo que você queria saber das convenções partidárias e nunca teve coragem de perguntar. Eu vou abrir novamente aqui para que o César possa fazer as perguntas.